Olá pessoal, aqui é o Alexandre Godinho, cientista de dados e parceiro da Beta Analítica. Neste vídeo nós vamos ver como fazer a decomposição de uma série temporal no R. Nós vamos ver o que é essa decomposição e como implementá-la no R. Vamos começar carregando os pacotes que nós vamos utilizar nesse exemplo. O pacote Forecast, que tem funções de séries temporais, é extremamente utilizado pela comunidade do R, e o pacote FPP2, que tem uma coleção de séries temporais. Se você não tiver algum desses pacotes, você pode instalá-los com o comando install.packages e colocar entre aspas o nome do pacote, digamos Forecast. Você roda essa linha de código aqui e ele vai fazer a instalação. Como eu já os tenho, eu só vou carregar os pacotes aqui com o comando library. Ctrl Enter em cada um dos dois, já estão carregados. Nós vamos utilizar, neste exemplo, na primeira decomposição que nós vamos fazer duas, a série Milk. A série Milk é uma série que vem nesse pacote FPP2 que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo. Se você tiver alguma dúvida de como usar essas séries que vêm no próprio R, nos pacotes que nos auxiliam, de como criar uma série do zero no R, na mão mesmo, ou importando de um arquivo CSV, nós temos um vídeo aqui no canal da Beta Analítica chamado Como Criar uma Série Temporal do Zero no R. Você pode checar esse vídeo para melhorar o entendimento. Mas quando é uma série que já está no próprio R, é bem fácil de vê-la. É a série que já tem esse nome, Milk. Nós podemos ver aqui, inclusive, no console essa série. Vou limpar o console aqui e digitar Milk. Aqui a série. Ela vai então de janeiro de 62 a dezembro de 75, uma série registrada mensalmente. Eu vou ver no Help também, colocar ponto de interrogação Milk, para ver o que é essa série. É uma produção mensal de leite por vaca, durante 14 anos, como nós vimos, de janeiro de 62 a dezembro de 75. Então, uma série de produção média de leite por vaca. Vamos ver essa série agora graficamente. A gente viu aqui os valores, nós vamos ver graficamente usando o comando autoplot, que é o comando que está no pacote Forecast. Pro Enter, e está aqui a nossa série, os valores reais dela. E quando nós fazemos a decomposição de uma série do R, nós vamos dividir essa série aqui em três componentes. O componente da tendência, o componente da sazonalidade e o componente aleatório. A tendência é um padrão de crescimento ou decrescimento de uma série a longo prazo. Então, essa série aqui tem uma tendência clara de crescimento, uma tendência de crescimento. A sazonalidade é um padrão de repetição em intervalos regulares. Então, você pode notar nessa série que ela tem picos que se repetem em intervalos regulares, certo? Sazonalidade é sempre em intervalos regulares. Então, digamos, todo mês de janeiro, toda sexta-feira, todas as 9 horas de todos os dias. Então, essas repetições em intervalos regulares e específicos se chamam sazonalidade. E tem também o componente aleatório, que é aquilo que não é nem tendência, nem sazonalidade. Outras coisas podem influenciar a produção do leite por vaca. A temperatura, digamos, a vegetação, o que a vaca está comendo, isso pode afetar também a produção de leite dela. E não é nem tendência, nem sazonalidade. Esse, então, é o componente aleatório. Em outras abordagens, também é incluído um outro componente, que é o componente do ciclo. Aqui, onde nós estamos vendo no pacote Forecast, o ciclo já está dentro da tendência, porque a tendência é calculada com a técnica da média móvel centrada, que captura também as variações cíclicas. Então, a gente tem o componente da tendência, em que o ciclo já está presente, da sazonalidade e o componente aleatório. Mas não é incomum você ver abordagens em que o ciclo também está sendo colocado dentro da decomposição. Então, a decomposição vai fazer isso, vai somar a tendência, somar a sazonalidade e somar o componente aleatório. E para fazer decomposição no R é muito simples, simplesmente se usa essa função decompose. Então foi criada aqui uma variável, dec.milk, decomposição da série milk, e o decompose da série milk. Vou dar um Ctrl Enter, está aqui já nas nossas variáveis, é uma lista de 6 elementos, e esses 4 primeiros são 4 séries diferentes. A primeira, a X, é a própria série, essa que nós estamos vendo aqui. O seasonal é a sazonalidade, o trend é a tendência e o random é o componente aleatório. Vamos ver cada uma delas. Aqui, cada uma delas. Aqui está o comando autoplot, então, para fazer o gráfico da tendência.
então, deck.mil, que cifra um trend, para pegar esses valores da tendência aqui. Vai ser feito um autoplot da tendência da série Milk. Vou dar um Ctrl Enter para ver. E aqui nós estamos enxergando, então, só a tendência da série, que é aquele padrão de crescimento que nós já vimos. Aqui não tem sazonalidade, não tem componente aleatório, é apenas a tendência da série. Vamos ver agora a sazonalidade. A mesma coisa, autoplot, deck.milk, só que agora vai pegar só a sazonalidade. Esses são esses valores que estão aqui. Como nós vimos, é aquele padrão de repetição, que tem picos em intervalos regulares. Aqui pelo eixo X não está dando para ver bem quando acontece esse pico, mas tem uma função que ajuda bastante a ver isso graficamente, que é a função dd-season plot. Então aqui a gente só precisa colocar a série dentro dessa função, dar um Ctrl Enter, e olha só, ele mostra então um gráfico para cada ano. Cada linha aqui é um ano, vai de 62 a 75, e nós podemos enxergar bem aqui que esse pico que acontece na série é no mês de maio. Então, todo mês de maio é que tem aquele pico, quando a produção média de leite por vaca aumenta. E aqui também fica claro que essas repetições acontecem mesmo todo ano, fica bem claro de enxergar isso, que é uma repetição que acontece de fato em intervalos regulares. Agora vamos ver o componente aleatório, que não é nem tendência e nem sazonalidade. Aqui, esse então é o componente aleatório da série. E nós podemos enxergar a decomposição inteira. A gente só precisa fazer o autoplot da decomposição. Se a gente colocar o autoplot da decomposição, ele vai mostrar os três gráficos para nós. Ctrl Enter. E temos três gráficos que nós já vimos. O gráfico geral, o gráfico dos valores reais da série, o gráfico da tendência, da sazonalidade e do componente aleatório. Essas barras cinzas que vocês veem ao lado, elas dizem respeito à variância da série. Mas o que nos interessa mesmo aqui são os valores da decomposição. E essa decomposição que nós fizemos, como você pode ver, é de um método chamado método aditivo. Então, ele está somando essas três coisas. Se você somar, por exemplo, aqui, esse valor de tendência com o valor de sazonalidade do mesmo período e com o valor aleatório do mesmo período, vai dar o valor da série, a decomposição pelo método aditivo. Mas também existe a decomposição pelo método multiplicativo, que multiplica esses três valores para chegar no valor da série. Mas como saber quando usar cada um deles? Bom, eu vou mostrar agora uma outra série, que é a série Air Passengers. A série Air Passengers, que nós vamos utilizar nesse próximo exemplo, decomposição 2. Vou colocar até aqui no comentário, método multiplicativo. Eu vou mostrar o autoplot dela. Essa série é bastante famosa, Air Passengers, bastante utilizada em exemplos pela comunidade do R. Eu vou dar um Ctrl Enter na série. E está aqui a Air Passengers. Eu vou mostrar de novo a Milk, para nós compararmos. Está aqui a Milk, que nós já vimos antes, e você pode ver que a Milk ela tem uma sazonalidade que ela é constante ao longo do tempo. Então, a sazonalidade que você vê aqui no começo da série é a mesma sazonalidade que você vê no final da série. Já na Air Passengers, ela tem uma característica diferente. A sazonalidade da Air Passengers vai crescendo ao longo da série. Quando a sazonalidade tem essa característica, aí sim nós usamos a decomposição pelo método multiplicativo. Então é dessa forma que você decide que método você vai utilizar na decomposição. Se for uma série com a sazonalidade constante, é o aditivo. Aqui, por default, já é feito o aditivo, então nós nem colocamos, nós só pedimos para fazer o decompose, mas quando é o método multiplicativo, aí nós precisamos especificar. Aqui agora, eu criei uma variável chamada deck.air e foi feita mesmo a decomposição com a função decompose, mas foi usado o argumento type igual multiplicative para indicar que vai ser uma decomposição pelo método multiplicativo. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Se você quiser, pode usar essas mesmas funções que nós utilizamos, acessando a tendência, a sazonalidade e o aleatório, para ver cada um deles em particular, mas eu já vou dar um autoplot direto
da decomposição inteira. Autoplot deck.era. Aqui, a decomposição com as três componentes, como você pode ver agora, a escala aqui da sazonalidade e do componente aleatório foi diminuída, isso porque é um multiplicado pelo outro, então a tendência permanece constante e a sazonalidade e o componente aleatório estão na forma de taxas, que é para multiplicação bater com os valores da série. Eu espero que tenha ficado claro para você como decompor uma série temporal no R, qual método utilizar, se o aditivo ou o multiplicativo, e como visualizar essa decomposição. Mas se você tiver alguma dúvida, fique à vontade de usar os comentários para nós respondermos. Se você quer se aprofundar em séries temporais, se é um dos raros profissionais capacitados a trabalhar com série, a fazer previsões por séries, nós oferecemos cursos completos na Beta Analítica, tanto gravados quanto ao vivo, dando toda a instrumentação para você ser esse profissional. Os links para a matrícula estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, até mais.